Posso deixar compartilhado, ou melhor, fazer um treinamento da cartilha eleitoral, né, que a gente desenvolveu em muitas mãos aqui, que é uma cartilha voltada para as questões que vocês enfrentam no cotidiano, né, tanto a alemã quanto as organizações associadas aí, no período eleitoral. A gente utilizou para isso tanto a legislação quanto as resoluções do TSE, que sempre tem novidade a cada eleição, como também o programa de integridade que a Fundação e as organizações associadas já têm. Então, aqui o nosso objetivo é, com todo esse embasamento, dar um pouco mais de segurança para o relacionamento de vocês com gestores e com órgãos públicos esse ano, que a gente sabe que tem peculiaridades, né? As organizações associadas, como a Nova Escola, são organizações apartidárias e pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, né? E por conta disso, elas têm vedações para se manifestar durante o processo eleitoral em benefício ou em detrimento de algum candidato ou candidata. E isso tudo, e é claro que somos, né, as organizações são compostas por pessoas físicas, que, por outro lado, têm liberdade de expressão e direito garantido, direito ao voto direto, secreto, tudo mais, né? Então, a gente vai fazer um treinamento aqui com alguns assuntos que foram assuntos destacados aí como assuntos importantes e que trouxeram uma maior conexão com aquilo que vocês vivenciam, mas é muito importante a leitura da cartilha integral. Tem coisas que não fizeram parte do treinamento, como o calendário, que é muito importante que vocês saibam e fiquem a par aí que estão na cartilha. Então, primeiro, uma preocupação voltada para algumas condutas que são vedadas dentro de órgãos públicos, então, é vedada a circulação em órgãos públicos, e aqui considera também estados e União, né? Além dos órgãos municipais, é vedado que você circule com adesivos, com camisetas ou com referências a candidatos e candidatas, né? Isso também vale para os estacionamentos, então, carros adesivados, né? Não podem estar estacionados em, né, estacionamentos de órgãos públicos. Você tem vedações também, então, por exemplo, computador, ter no computador o adesivo do seu candidato, levar esse computador em reunião, isso é um problema. No celular também, né? Às vezes falar isso nesse momento parece meio estranho, a gente ainda não foi, não está naquele momento de euforia eleitoral, né? Ainda temos só pré-candidatos, as candidaturas ainda não começaram com toda a força. Então, isso parece estranho agora no começo do ano, mas daqui a uns 4 meses, vocês vão ver que vocês vão estar sendo muito pressionados. E até com vontade, né? A gente que lida com política pública, com vontade de se manifestar, né? De se posicionar. Então, aqui é importante a gente saber quais os limites que estão postos aí pela legislação para isso acontecer. Então, para além de não usar material de campanha nos órgãos públicos, toma muito cuidado, porque não pode circular, utilizar os instrumentos institucionais para veicular convite, publicação, né, convite para evento político, comunicados de candidatos e candidatas e tudo mais, tá? Isso envolve e-mail, envolve, não sei se tem o WhatsApp corporativo, mas eventualmente o WhatsApp corporativo, ou, enfim, algumas plataformas de redes sociais também, né? Que a gente tem orientado aqui, buscar não comentar notícias a respeito, quer dizer, cuidar dessas redes que têm essa mistura entre a pessoa física e a instituição, né, a qual você pertence. A gente tem vedações para que as organizações participem das campanhas eleitorais com doações ou de outras maneiras, e por conta disso a legislação é bem rígida em relação a isso. Então, elas não podem se manifestar e apoiar candidatos, doar recursos e tudo mais. Ao passo que pessoas físicas podem doar, se manifestar e celebrar aí, né, a liberdade de expressão, de pensamento, tal. Isso é uma garantia constitucional para todos vocês. É importante que esse conteúdo da cartilha seja consumido internamente. Essa foi uma decisão bastante importante das organizações, da Fundação e das organizações associadas, porque esse foi um material que foi desenvolvido pensando
um pouco nas questões que envolvem vocês diretamente. Então, tem coisas que ficaram de fora, que são super importantes. Então, também o receio de você circular algo assim é ficar parecendo que essas são as questões. E elas não são as questões, essas são as questões para vocês. Tem uma série de outras questões que ficaram fora da cartilha porque não se aplicam. Por exemplo, não tem uma doação de recursos financeiros nos acordos firmados. Então, tem algumas diferenças de tratamento que tornam essa cartilha muito útil, mas para um consumo interno. Então, portanto, a gente tem aqui a recomendação de não circular essa cartilha para terceiros. Tá? Um aspecto que teve novidades, né? Na verdade, o assédio eleitoral é algo já antigo, né? Previsto no nosso Código Penal, mas que ele ganhou maiores normativas esse ano. Vou contar um pouquinho por quê, mas aqui o assédio eleitoral ele é vedado. E o que significa o assédio eleitoral? Então, vejam, de acordo com o código, é violência, grave ameaça para coagir alguém a votar ou não votar em determinado candidato ou partido, ainda que os fins não sejam atingidos. Tem uma pena alta aqui de reclusão de até 4 anos. E por que isso ganhou destaque? Que a gente vivenciou e a gente acompanhou isso em muitas notícias, né? Que em 22, o número de denúncias foi 10 vezes maior que em 18. Então, tem uma tendência de ampliar e de aumentar o assédio eleitoral. Aqui, o Ministério Público registrou, só na região Sudeste, 844 registros e 649 empresas acusadas. Aqui, só que isso pode parecer que o assédio eleitoral é só entre empregador, né, e empregado, ou funcionário e empregador. E essa não é o que está disposto no Código Penal, né? E a gente não trouxe isso aqui imaginando que a organização, por exemplo, a organização associada ou a nova escola vá ser essa, né, promotora do assédio eleitoral. Até porque, normalmente, quem faz esse tipo, adota esse tipo de conduta institucional, não está tão preocupado em formar as pessoas acerca dos conteúdos e das vedações e das preocupações que envolvem o período eleitoral, né? Mas aqui, o nosso alerta é porque isso pode acontecer em qualquer dos ambientes e das relações interpessoais que se estabelecem na vida. Então, isso pode acontecer na igreja, eventualmente, que você frequente, se você frequenta alguma igreja, ou em alguma outra organização que você faça parte. E é importante saber que essa vedação também atinge aí esses outros, né, ambientes da nossa vida, só o ambiente profissional. Ele pode ocorrer também na relação com o poder público, né? Eventualmente algum gestor ou algum órgão público que tiver aí, de alguma maneira, coagindo, né, você ou pessoas próximas a uma determinada conduta eleitoral, tá? Isso é crime. Então, cuidado, porque isso tem crescido, né? E isso é algo que a gente provavelmente vai observar muito mais, nessas eleições. Um outro aspecto que é novo, né, em alguma medida aí nas eleições, é o tema da inteligência artificial e da deepfake, né? Por que isso ganhou um destaque na regulação do TSE esse ano? Porque a gente sabe o potencial que a inteligência artificial e o deepfake têm nas fake news, né? Ou na proliferação da desinformação. Então, a gente tem aqui uma frase do Alexandre de Moraes que fala que o combate às fake news e às milícias digitais anabolizadas pela inteligência artificial é uma das missões do Tribunal Superior Eleitoral, né? E aí o tribunal se comportou da seguinte maneira: o uso responsável da inteligência artificial está autorizado, né? Isso significa que a inteligência artificial tem que vir obrigatoriamente acompanhada de avisos de que aquele conteúdo foi produzido por inteligência artificial e a legislação impôs algumas restrições para o emprego de robô para que intermediar o contato com o eleitor. Então, aqui a gente teve um pouco mais de restrição, né, e teve essa definição daquilo que é o uso responsável, entendendo que a inteligência artificial pode ajudar a baratear custo de campanha, né? Tem aí uma função importante dentro do contexto atual, ainda que a gente fique bastante apavorado, né, de pensar em algumas situações que a inteligência artificial possa promover.
Mas o tribunal adotou essa posição, né? E o que é proibido? Proibido mesmo é a disseminação de deepfakes, que são essas técnicas aí de modificação digital de vídeo, áudio, imagem, para simular fala ou gesto de pessoas no contexto das eleições, tá? Então, esses vídeos ou esses áudios são proibidos, certo? Um pouquinho para contar do que já aconteceu, né? Então, no Brasil, quem não lembra da inteligência artificial que alterou e criou um áudio da Renata Vasconcelos, anunciando uma pesquisa, uma falsa pesquisa de intenção de votos, né? Também a gente teve nos Estados Unidos uma tentativa de simular a voz do Joe Biden pedindo para que membros do Partido Democrata ficassem em casa para atrapalhar o processo eleitoral americano, já que lá o voto ele não é obrigatório, as pessoas precisam, né, se deslocar. Então tem toda uma mobilização para que o eleitor vá votar, né? No Paquistão a gente teve também um caso como esse, o ex-primeiro-ministro que divulgaram uma um áudio simulando aí a voz dele falando de boicotar as eleições, e ele chegou a ser condenado a 10 anos, até que se descobriu que o áudio conseguiu comprovar, né, que o áudio era fake. E aqui, quais são os cuidados que a gente precisa ter com o tema da desinformação? E por que ele é tão importante, né, gente? Porque a gente disseminar informações mentirosas e falsas colocam a gente em problemas em duas esferas jurídicas. Criminal, porque a gente pode estar eventualmente cometendo calúnia, difamação de pessoas, e na esfera civil, a depender das consequências dessa mentira, né, e dessa fake news, a gente pode ter implicações econômicas aí na esfera civil, né, numa tentativa indenizatória aí de quem é, é, se viu prejudicado, né, pela disseminação da informação mentirosa. Então, o que a gente está recomendando aqui? Fique atento à fonte da notícia, né? Não lê só o título da notícia. Toda vez que receber uma matéria que você achar muito interessante a partir do título, leia a matéria, né? Observa também qual é o endereço eletrônico dessa reportagem. Dá uma checada, outras notícias desse site, para ver se tem, né, se é um site que gera conteúdos verdadeiros, como é que é e tudo mais. Muita atenção às notícias sensacionalistas, né, que cheguem até vocês. Confirmar sempre a informação com outras fontes. Então, normalmente, se é uma notícia muito bombástica, ela vai estar reproduzida em outros veículos de comunicação, né? Checa a data em que ela foi feita, a autoria do texto. E se mesmo depois que você fizer tudo isso, tiver uma pulga atrás da orelha, dizer, puxa, talvez não encaminhe a informação, tá? Não repassa. É importante que a gente tome esse cuidado e não seja aí proliferador de desinformação, né? Bom, tem um aspecto também importante do treinamento, que eu acho que é colocar vocês numa posição de que a gente pode denunciar aquilo que a gente vira aí como irregular num processo eleitoral, né? E isso tem aumentado, e a gente tem hoje um aplicativo do tribunal, que é o Pardal, vocês podem baixar para fazer denúncias daquilo que vocês observem aí na vida cotidiana. Então, sabendo agora de pelo menos alguns crimes que a gente trouxe aqui, né, a fake news propriamente dita, dentro do crime, né, de calúnia, difamação, e dentro da esfera indenizatória, e o crime de assédio eleitoral, vocês podem ser promotores aí, para que a gente tenha uma democracia mais robusta, né, se a gente se envolver mais, enfim. Quando a gente vê irregularidades nos órgãos públicos, por exemplo, que a gente frequenta, é importante fazer denúncia, né? E tudo mais. Então, aqui um pouquinho só das estatísticas para mostrar que a gente em 2022 teve 14 mil denúncias, né, no Brasil e concentradas aí nesses estados mais destacados em azul forte. É isso. O treinamento
é esse, a gente segue aqui, né, para ajudar vocês nessa atuação transparente, para resolver esses desafios e abertos para as questões aqui que vierem. A gente já mapeou quatro, tem quatro questões que já vieram de outros treinamentos. Se ninguém perguntar, a gente pode trazer. Vou interromper para a gente poder se ver melhor. Mari, vou pegar a palavra rapidinho aqui, porque eu acho que você trouxe pontos muito importantes de deepfake e tudo, mas em relação aos candidatos e os pré-candidatos, né? E eu gostaria de fazer a reflexão nesse grupo, que a gente também é o patrimônio das nossas organizações, né? Então, assim como pode acontecer com os candidatos e os pré-candidatos, aqui um pedido que a gente está fazendo para todos os colaboradores é que vocês fiquem atentos, né? Se vocês verem, em cada organização aqui, tanto na Nova Escola quanto na Motriz e até aqui na própria fundação, a gente tem pessoas que estão mais expostas nas redes sociais, até para falar da nossa atuação, da nossa forma de fazer as coisas, dos nossos projetos, que são pessoas que não se apresentam institucionalmente nos lugares onde a gente está. Então, se vocês veem um áudio dessa pessoa, né, na rede, um vídeo dessa pessoa, não tem muito a ver, né, o que essa pessoa está falando com o que a gente pratica aqui dentro. Também vale compartilhar com os times de integridade da organizações onde vocês estão, ou com os times de comunicação, para que a gente possa ver se é de fato uma coisa que a gente fez ou se é alguma coisa que alguém inventou para nos prejudicar reputacionalmente de alguma maneira. Então, só pedindo para a gente tomar cuidado aqui e ter esse zelo com o reputacional das nossas organizações. Mas, como o Mari bem trouxe um spoiler, a gente queria abrir esse momento para vocês trazerem dúvidas, e aí, se vocês ficarem tímidos, tem 116 pessoas nessa sala, é impossível, mas qualquer coisa também a gente aproveita as questões que vieram nos outros treinamentos que a gente fez com as outras organizações para trazer para cá. É para fazer pergunta aqui direto no microfone ou mandar por escrito? Tá Pode bom. fazer aqui mesmo. Eu sou a Joyce da Motriz. Eu tenho uma dúvida que é assim, ó. Eu fui convidada por uma pessoa candidata à prefeitura a apoiar o plano de governo dela. Eu, como membro da Motriz, posso participar disso? Posso dar publicidade sobre isso? Do ponto de vista de... Estou perguntando do ponto de vista de acordos de todas as associadas e tudo mais. Tem uma outra questão que é reputacional, que eu acho que aí é uma discussão que cada organização associada vai ter internamente, certo? Mas estou perguntando nessa parte mais inicial aqui. Joyce, eu vou te responder o seguinte, pelo que eu entendi, você foi convidada, mas não para participar como motriz, você foi convidada para participar como Joyce, certo? Isso, pessoa física. Tá, Como Joyce. motriz, acho que Essa não é uma vai diferença rolar. importante, quer dizer, Nada disso. você tem que deixar claro que você não vai participar da campanha, da elaboração do plano de governo e tudo mais, como membra ou como, né, funcionário, como associada, enfim, da motriz. Você vai participar como Joyce. E acho que essa é uma separação importante. E aí, quando você fala assim, dar divulgação, vai depender muito de como você vai fazer isso. Acho que esse é um cuidado importante que todo mundo tem que ter, né? A gente conversou, nos outros apareceu o tema das redes sociais, né? Tem pessoas que apoiam as suas redes sociais em aspectos mais profissionais. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma rede que te alavanca a partir de um recorte profissional, que é, por exemplo, o LinkedIn. O LinkedIn, ele tem lá o logo da fundação, ou o logo da motriz, quer dizer, qual que é o seu cargo na motriz, quais são as instituições que você trabalha, enfim. Essa não é uma boa rede para você divulgar informações sobre sua candidata ou seu candidato. E também de curtir coisas relacionadas a esse assunto político. Porque ali você tem uma mistura entre o seu papel pessoal e o seu papel institucional, né? Algumas pessoas
também fazem isso na sua rede, como o Instagram ou Facebook. Eu, por exemplo, na minha rede, como Instagram, eu não tenho referência ao escritório que eu trabalho, ao INSPER que eu dou aula, à GV que eu dou aula, enfim. Todas essas organizações não são referência, não estão referenciadas na minha página, no meu Instagram, mas estão no meu LinkedIn. Então, se eu for fazer campanha para alguém, ou divulgar aspectos relacionados à campanha, eu faria isso numa rede pessoal, ou usaria, por exemplo, o WhatsApp, né, para divulgar para pessoas e tal. Mas buscaria não fazer isso em redes onde tem essa, essa sinergia entre você, pessoa física, e você, pessoa jurídica, né? E aqui é importante também destacar que esse aspecto dessa proibição e das consequências, na justiça eleitoral, ela é diferente, né? Porque, na verdade, quem vai ser o maior prejudicado de tudo isso vai ser o seu candidato ou a sua candidata, né? Porque eles é que não podem contar com o apoio de pessoas jurídicas, tem vedação. Então, uma eventual denúncia pode gerar uma multa para o seu candidato. Então, assim, não tem por que a gente expor, né, também aquelas pessoas que a gente está escolhendo a contribuir a esse tipo de defesa ou, né, a necessidade de se colocar perante a justiça aí, ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, acho que essa seria a orientação. Mas como pessoa física, você pode contribuir na plataforma de governo de quem você quiser e tudo mais. Então, aí você acha que só para complementar uma área aqui, tem meios para fazer isso, né? Eu sei que você pode fazer todas essas contribuições de forma anônima também. Então, eu não sei qual é o cargo que você tem na Motriz, mas se você também está no jornal representando a gente, ou nos meios de comunicação como Facebook, Instagram, enfim, acho que vale repensar junto com o time de integridade da Motriz, que representado aqui pela Jaque, mas a gente também pode apoiar. Então, Mas daí eu podemos entendo trocar que mais é no paralelo também. legal, Pode falar. Natália, obrigada. Mas daí eu entendo que essa é uma definição da Motriz, certo? A gente, com a nossa equipe de comunicação, junto com a JAG e tudo mais, a gente define um diretor que é exposto publicamente, pode ou não pode, sei lá, curtir uma coisa, postar no Instagram, não sei o que lá. Mas daí isso é uma definição de cada organização, certo? Exato. É que aqui a gente até fez uma troca, né, Nath, recente, que eu recebi exatamente uma dúvida bem parecida com o que a Joyce colocou, porque eram pessoas que participam ativamente de governos que são nossos parceiros, e a pessoa ela tinha interesse de participar da candidatura, então vem um pouco também de encontro com o que a Joyce falou. E aí o que a gente entende é, de forma pessoal, não há problema nenhum, mas existe uma avaliação referente à pessoa ser ou não politicamente exposta, no sentido da imagem dela ser linkada a uma associada, motriz, enfim. Sim, pessoal, a gente aqui fez uma perspectiva mais que atinge a todos, né? Eu acho que cada organização vai ter um papel aí de diálogo com quem exerce funções de maior destaque, importância para a organização e tal, né? Eu acho que também são pessoas que têm um compromisso para além, né, dos compromissos em geral, e aí a gente que tem um arranjo que pode acontecer e pode ir um pouco além daquilo que a gente está colocando aqui, né? Mas esse aqui seria um instrumental mínimo que cabe para todo mundo que trabalha nessas organizações. Pode falar, Márcia. Tudo bem? Ai, olá, boa tarde, gente. É, eu acho que esse é sempre um período que é muito sensível, né? E a gente fica sempre ali preocupado com os limites da nossa atuação. Eu vou falar de uma coisa que ocorre com muita frequência nas redes, que são os eventos. E aí, quando chega o segundo semestre desse ano eleitoral, esses eventos, eles ganham uma conotação política muito grande.
Então, lançamento de projetos, lançamento disso, e geralmente alguns projetos nós estamos apoiando ali. E aí eles sempre chamam para compor a mesa de abertura e tal, mas no final aquela reunião sempre tem uma conotação política, né? E aí eu fico preocupada, como é que é isso? Como que funciona isso? Porque aí você está ali, porque é um lançamento de algo que é de interesse da motriz, que a gente precisa estar no processo de parceria e engajamento, e aí depois pode, no final da reunião, as coisas pegarem uma conotação muito forte. Conta aí para nós como que a gente sai dessa saia justa. Perfeito, Márcia. Essa foi uma questão, e a gente tem aqui até a Fundação ficou pensando em depois ter um certo roteiro, né, Natália, para organizar e para melhor trazer para vocês esse meio passo a passo, né? Eu acho que tem sempre, assim, então, você colocou sobre uma perspectiva de serem convidados para o evento de lançamento e tal, né? A gente cogitou algo onde a fundação tivesse um papel um pouco maior na organização dos eventos. Porque assim, né? Acho que é sempre importante fazer Sim, as duas constar. coisas acontecem, né? As duas coisas. Isso. Quando a fundação organiza, né? Então, a gente tem como fazer se calçar de várias maneiras. Uma delas é a gente fazer igual tem aquele termo que vocês têm que assinar para veiculação da imagem, todo mundo tem que assinar e tal. Você pode ter um termo dizendo, olha, estamos todos cientes de que é um período eleitoral e que, portanto, diante das restrições XPTO, não pode haver um movimento de campanha dentro da. Então, você pode fazer com que todo mundo que vai participar do evento assine, né, esse documento. Você pode fazer uma fala sempre antes, ou pedir, dizer assim, ó, já que eu sou da fundação e vou participar desse evento, ou é nós que estamos organizando, é importante que tenha uma fala pedindo para que ninguém faça esse tipo de manifestação no encontro político, tal, porque aqui é o lançamento de um projeto, estamos em período eleitoral, isso pode prejudicar os candidatos e candidatas e tudo mais. Então, acho que também uma fala como essa, no começo do evento, ajuda a dar aquela assim, né? A gente tomou o cuidado. Não tem como impedir que as pessoas peguem no microfone e falem, né? Tem como dizer que vocês estão, né, que são os representantes das organizações nesses eventos, não façam, e para que orientem o evento que for participar, que tenha uma fala inicial nesse sentido, ou que vocês mesmos façam essa fala inicial, ou que vocês tenham os termos de compromisso aí assinados, né, antes pelo menos da mesa, enfim, a gente tem vários caminhos que podem ser, assim, né, a depender do tamanho da extensão do problema e tudo mais. Então, acho que isso vai ficando mais complexo mais para o final do ano, mas, né, a gente tem como ir se colocando pelo menos numa posição um pouco mais confortável, se tiver que se defender em alguma esfera, né? Porque acho que a preocupação é um pouco essa, né? Como é que a gente depois, se tiver algum tipo de denúncia, dizer, olha, a motriz está fazendo a campanha do candidato, como é que você se defende e dizer, não, olha, não é a instituição, ela participou de um evento, mas, né, em razão da sua participação foi dito que não era para ter manifestação, enfim, você vai montando aí um conjunto de elementos que deixam a gente um pouco mais tranquilos numa eventual necessidade de se explicar, né, numa situação dessa, que é vedada pela legislação e tudo mais. Mariana, temos algumas perguntas aqui no chat também, tá? Eu posso ler aqui a primeira. A primeira é do Ricardo, da Nova Escola. Temos projetos em parcerias com redes estaduais e municipais. Existem restrições para a divulgação de peças de comunicação com logotipo dos estados ou municípios, ou mesmo de programas das redes públicas? Nos outros anos tivemos. Sim, então, então vamos lá, né? Utilizar. Então, utilizar o logo institucional de algo que foi contratado antes, está sendo publicado só esse ano, não tem problema, tá? Utilizar. O problema então assim, uma questão que é importante, né? Que as pesquisas sejam divulgadas, publicizadas, porque isso é uma das questões
que vai permitir com que as informações sejam usadas por terceiros depois. Então, no outro treinamento teve essa dúvida, né? Puxa, mas se a gente... é importante que a gente tome o cuidado de dar publicidade para todo o material que a gente produzir. Porque senão, algum candidato pode dizer, ah, não, mas olha, foi publicado em tal lugar, mas em tal outro lugar não foi, aí eu não estou podendo usar. Então, isso é uma forma de beneficiar quem teve o seu estudo publicado. Então, assim, cuidar para o que for produzido ser publicado, né? Aquilo que tiver dentro de um arranjo anterior à eleição e tal, não tem problema nenhum divulgar com o logo institucional. Logos institucionais normalmente não tem problema, tá, pessoal? A não ser que seja um logo político partidário, ou que já seja um logo de campanha. Aí não pode mesmo. E assim, materiais de campanha que usem o logo de vocês para serem veiculados também é um problema. Uma coisa é utilizar menção a vocês, por exemplo, ou menção a um estudo realizado em conjunto por uma secretaria e a organização como fonte para uma determinada informação. Outra coisa é colocar no material de campanha o logo, isso não é permitido. Então, acho que tem esses cuidados aí para tomar. Vou para a próxima, tá? Pessoal, temos na Motriz, isso aqui foi a Paloma da Motriz. Temos na Motriz os consultores, PJs que possuem contratos de prestação de serviços com a Motriz. Esses PJs podem fazer doações e prestar apoio público aos partidos políticos ou a candidatos? Não podem, gente. É totalmente vedado pela legislação eleitoral que pessoas jurídicas apoiem candidatos. Então, não tem essa possibilidade, foi vedada. Hoje o financiamento ou é público ou é por pessoas físicas, tá? Pessoas físicas podem doar. Mas aí eles poderiam doar como pessoa física. Como pessoa física, você pode doar, não tem problema. Acho que aqui só vale fazer a ligação, qual que é o tipo de relacionamento que a gente tem com esse PJ, né? Se ele, junto com alguém da Motriz ou com alguém da nova escola, vai para uma secretaria e tem todo um trabalho feito com a secretaria, tentar entender se a doação que ele quer fazer, o apoio que ele quer fazer, não tem conflito de interesse com o trabalho que ele presta para a gente. Se sim, eu acho que aí, de novo, cai naquele lugar da gente ter que analisar caso a caso, junto com cada organização. Entender qual que é o melhor caminho a seguir. Tem mais uma aqui, da Lucy, que é em linha com o que a Marcinha trouxe. Há publicações nas redes sociais, Instagram, por exemplo, que muitas vezes as secretarias fazem, que não necessariamente estamos presentes, mas que nós acompanhamos e curtimos normalmente, mas para demonstrar que acompanhamos os avanços da rede. Nesses casos, vocês aconselham que não façamos isso durante esse período? Olha, o que for publicação institucional, gente, pode continuar acontecendo, tá? Então, assim, e até é bom, né? Quer dizer, as secretarias vão continuar lançando projetos, fazendo, né? É até bom que não pare, né? Em razão só da eleição. A gente sabe que muita coisa é colocada em stand-by por conta do processo eleitoral, mas o que for página institucional, não tem problema. O problema é quando o problema começa a existir quando a gente está falando de já páginas dos candidatos, né? E essa separação, ela vai começar a ficar mais evidente, porque a legislação eleitoral assim o obriga, certo? Então, o prefeito vai começar a ser impedido de participar de alguns tipos de lançamento, de obra, de participar, enfim. Então, você tem uma legislação que vai restringindo, né, justamente para que essa separação vá acontecendo. Então, o que for página de pré-candidato, de candidato e tal, tomar mais cuidado se essa for uma rede que não for só pessoal, né? Se for uma rede que tenha essa mescla com a sua atuação institucional. Mas as páginas institucionais, elas não têm problema. Então, a página da Secretaria de Educação, por exemplo, ela vai continuar veiculando conteúdos
institucionais e tal, e as secretarias e as prefeituras têm essa separação, porque foi como eu disse, né? O maior prejudicado de ferir uma norma como essa é o próprio candidato. Então, tem algumas coisas, né, que são bem. E quando a gente vir que tem alguma irregularidade, nosso papel é denunciar. Então, a gente acompanha a secretaria desse município e eles estão usando a rede da secretaria para divulgar coisas dos candidatos. Então, importante, né, fazer a denúncia, enfim, pelos canais do TSE. E, pessoal, eu infelizmente vou ter que sair às 4 em ponto da reunião, mas eu acho que as principais questões a gente já abordou, né? Tem mais uma última, assim, para antes de eu sair? Acho que todas as questões apareceram, né, Nath? Ô, Mari, Não ficou nenhuma. vou fazer uma pergunta aqui, mais clichê, mas acho que é importante ter um respaldo e uma oficialização, né? Aqui na Nova Escola nós somos bem ativos, né? E aí a minha pergunta é: participação pessoa física em passeata, manifestações, a gente pode ir com itens de vestimenta, camiseta, mochila, que tenham alguma sinalização da organização que a gente faz parte? Não recomendamos, tá? É muito importante que haja essa separação. Não tem problema nenhum estar na passeata, comício, no que quiser participar. Encontro para discutir programa de governo. Mas aí é importante ter essa separação. Então, não ir com nenhuma referência. Do mesmo jeito que a gente não recomenda que vocês apareçam, quer dizer, não pode aparecer na nova escola com a camiseta de um determinado candidato, né? Porque ali, apesar de não ser um órgão público, né? Você está ali na instituição, então alguém que passe, que olhe, que vá para uma reunião pode dizer, nossa, então essa organização está apoiando determinado candidato e tal, ou candidata, né? Então, do mesmo jeito que a gente, né, tá orientando a não fazer isso, a não, né, entrar nas dependências da organização com esse material, também é importante que não use o material institucional em ambientes em que você está ali como pessoa física. Evitar usar bottom, mochila e tal da associação. Mari, tem tempo de uma última pergunta rapidinho? A gente Entenda, faz alguns eventos com participantes e a gente sempre busca com os governos espaços do próprio governo para a gente aproveitar a estrutura deles mesmos. Nesse período, a gente pode seguir com essa parceria deles cederem esses espaços ou a gente deve evitar? Tatiana, eu não sei se eu entendi, assim, a cessão de espaço para vocês fazerem eventos e encontros que tenham a ver com arranjos, com termos de cooperação, com arranjos ou com acordo de cooperação técnica, com a gestão aí de projetos que vocês já fazem, não tem nenhuma vedação, tá? Perfeito. Agora, se vocês forem fazer um evento, aí eu não entendi, se é, por exemplo, vocês promoverem um debate entre candidatos. Não. Com participante mesmo de um acordo que a gente tem parceria mesmo. Então, esse a gente pode seguir. Isso vocês podem seguir, tá dentro da dinâmica já contratada e tudo mais, né? Especialmente aquilo que já é um padrão da organização. Então, por exemplo, o ano passado, da outra vez que a gente fez, surgiu a dúvida dos prefeitos, né? Puxa, mas e a gente vai fazer um encontro, eu posso chamar um prefeito para vir? Se ele for pré-candidato, né? Ele vai ser candidato à reeleição e tal. O que a gente orientou é o seguinte: esse prefeito, ele já era chamado antes? Ele já fazia parte de um arranjo anterior, né? Se sim, não tem problema convidá-lo para o encontro. Se for uma coisa específica esse ano, você pode passar a eleição, então, assim, tomar alguns cuidados, né, para convidar as pessoas que estão, porque a legislação também diz que tudo que você for promover, por exemplo, de um debate de legislativo, você tem que ter convidado um integrante de cada partido. Então, não é simples assim.
organizar um encontro, né, com candidatos. Então, é um pouco, acho que essa é a orientação, tá bom? Agora eu vou precisar ir mesmo, gente. Muito obrigada aí, eu fico à disposição, Natália, Simone, Jaque, porque vocês precisarem. Obrigada, Mariana. Agora, próximos passos, né? A gente vai desdobrar com vocês essa gravação também, junto com o conteúdo, a política, o manual, e além disso, a gente compartilha nos próximos dias o termo, né? O termo de responsabilidade, a partir de tudo que a gente escutou, a partir de todas as informações que constam na política de ano eleitoral também. Mais algum recado, Jaque? Aproveitando a Nath, a questão da FAQs, a gente já consegue também depois disponibilizar esse material para todo mundo ter acesso às perguntas, as principais perguntas de todos os encontros, as associadas. Eu acho que é super importante. Eu ia falar justamente isso, já que obrigada por puxar. Sim, a gente vai preparar agora um material, né, um FAQ, como o Jaque trouxe, com todas as perguntas que vieram aqui, também nos outros encontros, e disponibilizar, mas também colocar aqui a gente, né, como time de integridade da Fundação e os times de integridade da Nova Escola e da Motriz, para caso surja dúvidas, depois do treinamento é muito comum, né? Principalmente quando vocês forem ler a política, mas, putz, poderia ter perguntado desse ponto, não ficou claro, conseguem me dar mais exemplos? E aí vocês vão trazendo, porque a gente ainda tem um grupo de trabalho, e aí a gente pode discutir nesse grupo, né, se for alguma coisa mais ampla, e retornar para vocês, e se for alguma coisa mais específica, e aí a gente vai desdobrando com cada organização e tudo. Mas só queria deixar esse espaço sempre aberto, porque é sempre melhor perguntar, né, e tá todo mundo alinhado do que acabar saindo alguma coisa fora da curva e tudo. Mas muito obrigada por tudo. Obrigada, pessoal, pelo espaço aí e por participarem, né? Muita gente em agenda também nesse período. Obrigada. Obrigada, pessoal. Boa semana aí para todos.